Vamos abrir a palavra de Deus no livro de no livro de Êxodo, capítulo 21. Vamos agora nos aquietar, vamos nos acalmar nosso coração e nos preparar para a palavra de Deus. Aqui na nossa igreja, nós gostamos de pregar expositivamente e em sequência. Nós escolhemos um livro da Bíblia e nós vamos através do livro. Isso nos obriga a ler e ver determinadas coisas que nós geralmente não procuraríamos. Por exemplo, você não iria procurar, se você vai fazer a sua devocional, você não ia abrir sua Bíblia em Êxodo 21, onde tem leis sobre escravidão. Você vai ler o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas então, a pregação em sequência, ela nos obriga a ler a Bíblia toda, a ver todos os aspectos da revelação de Deus. Nós estamos fazendo a sequência no livro de Êxodo e nós já chegamos agora no capítulo 21. Então, nós vamos do verso 1 em diante, e eu peço que você acompanhe a leitura na sua própria Bíblia, no dispositivo, em papel, como for. São esses os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Isso é Deus falando com Moisés no Monte Sinai. São esses os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos. Mas no 7º ano sairá livre de graça. Será livre de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. É o cachorro branco, né? Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Se ela não agradar o seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter de pagar nada. Até aqui a leitura, irmãos, da palavra de Deus. Vamos orar? Ó Senhor Deus, toda palavra, toda escritura inspirada e útil, e com certeza isso inclui essa passagem aqui. E nós queremos entendê-la para aplicar o nosso coração, a nossa vida, porque se o Senhor nos revelou isso, é porque o Senhor nos deseja ensinar através dessas palavras aqui. Nós oramos que o Senhor abra o nosso entendimento e nos ajude a aplicar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui o que nós temos nessas leis sobre escravidão é uma aplicação prática do mandamento não matarás. Na verdade, daqui do capítulo 21 em diante, nós vamos ter uma série de leis. Elas são aplicações práticas dos 10 mandamentos que Moisés já deu a Israel no capítulo 20, que nós já vimos nos sermões anteriores. A partir de agora, Moisés começa a fazer aplicações, e aqui é uma extensão do mandamento não matarás e também honra teu pai e tua mãe, que é um mandamento que tem a ver com autoridade. Essas leis aqui, essas leis sobre a escravidão, elas estão dentro daquilo que nós chamamos de leis civis. Isso aqui é muito importante você lembrar. As leis do Antigo Testamento são geralmente divididas em 3 partes. Primeiro, a lei moral de Deus, que revela o caráter santo de Deus e trazem princípios universais, que estão consignados, resumidos nos 10 mandamentos. É a lei moral de Deus, permanece para sempre.
em todo lugar, para todas as nações, para todas as pessoas, eternamente. Deus sempre vai dizer: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Revela o caráter de Deus. Então, a lei moral. Depois você tem as leis cerimoniais do Antigo Testamento, que nos ensinam ou ensinavam ao judeu de que maneira ele deveria adorar a Deus. Então, essa lei tratava de sacrifícios, ofertas, sacerdotes, o santuário, os móveis do santuário, festas religiosas, o que o judeu podia comer ou não comer. Todas essas leis tinham a ver com o culto do Antigo Testamento, que não existe mais, Então, essas leis, elas não são mais aplicadas para nós, porque elas apontavam para Cristo. E com a chegada de Cristo, por exemplo, nós não precisamos mais de sacrifícios de animais, porque Cristo realizou um único sacrifício por nós, satisfazendo as demandas da lei de Deus. A terceira categoria é aquilo que nós chamamos de leis civis. Lembrem que Israel era uma teocracia, era um Estado, era uma nação, tinha um território, tinha um governo, tinha um exército, tinha uma identidade, mas ao mesmo tempo era também igreja, era igreja. Os líderes civis tinham funções religiosas. Essas leis que regulam a vida do israelita ou a vida de Israel enquanto nação, elas são chamadas de leis civis. E elas também não têm aplicação para nós, como, por exemplo, essas leis sobre escravidão. Nós não somos uma nação onde existe o sistema de escravidão. Graças a Deus, esse sistema acabou. Portanto, essas leis elas têm que ser estudadas e lidas à luz do seu contexto, o que me leva ao próximo ponto. É nós lembrarmos que a revelação de Deus é progressiva. Deus não revelou tudo o que Ele tinha para nos dizer no livro de Gênesis. Ele revelou o que Ele nos quer dizer em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Apocalipse, até o fim. Então, toda a Bíblia é a revelação progressiva de Deus. A Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus na história. Só que Deus foi fazendo isso aos poucos. Então, muita coisa no Antigo Testamento era tolerada, mas no Novo Testamento já não é mais. Por quê? Porque a luz foi brilhando aos poucos, não foi dado de uma vez à vontade de Deus. Vamos começar, então, lembrando disso, vamos começar o nosso texto com o prefácio, que está aí no verso 1. Deus dizendo ou dando a Moisés estatutos. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Vocês se lembram do contexto? Eu vou só relembrar aqui, por bem daqueles que não estavam na minha última pregação sobre Êxodo. Deus havia chamado todo o povo, sob a liderança de Moisés, para o Monte Sinai. E o povo estava acampado na base do Monte Sinai. Deus havia descido sobre o monte em glória. O monte estava ardendo em fogo. A visão era terrível, gloriosa, era grande. E os israelitas não queriam chegar mais perto. E eles pediram que Moisés fosse o mediador. Moisés, então, recebe os 10 mandamentos, entrega os 10 mandamentos ao povo, e a partir daí ele começa a legislar, ele começa a trazer da parte de Deus as leis que a nação de Israel deveria seguir. Aqui Deus os chama de estatutos. Estes são os estatutos. São normas, são leis, jurisprudência, são práticas que deviam ser acompanhadas na nação de Israel. Eram para ser obedecidas e guardadas, não para a salvação, porque o judeu já tinha sido salvo, a nação de Israel já tinha sido tirada do Egito pela graça de Deus. Agora vem a obediência como expressão da gratidão a Deus, da sua identidade. Eles são uma nação que tinha sido resgatada por Yahweh, o Deus deles. Deus os havia tirado do Egito. Moisés, então, deveria apresentar esses estatutos. A palavra que é colocada aqui, por apresentar, significa expor, proclamar. E provavelmente isso era para ser feito numa assembleia solene, pública, diante de todo o povo, inclusive das crianças. Todo o povo deveria vir, se reunir, e Moisés proclamaria os estatutos de Deus para o seu povo. Isso aqui é muito importante, porque aqui nós temos já uma antecipação
do que seria a igreja. A palavra hebraica para assembleia, kahal, ela é traduzida no Novo Testamento como eclesia, que é igreja. Então, essas assembleias onde esses estatutos eram ensinados são um protótipo, são um modelo, uma figura da igreja cristã depois da vinda do Senhor Jesus. Muito bem. Essa foi a introdução e Moisés começa a falar sobre escravidão e, mais uma vez, eu preciso dar uma introdução para que fique claro o que é que está sendo dito aqui. O sistema de escravidão era comum nos povos do Antigo Oriente. E eu queria que você tirasse da cabeça a ideia de escravidão que nós temos no Brasil, que é um sistema diferente da escravidão do Antigo Oriente. No Antigo Oriente, uma pessoa se tornava escrava pelas seguintes razões. Primeiro, foi vencido em guerra. Houve uma guerra de 2 países, você perdeu, então você era escravizado. Não importava a cor da sua pele, não importava se você era homem, se você era mulher, se você era rico, se era pobre, se você era culto ou se você era ignorante, você se tornava escravo. Você ia servir porque você fez parte da nação que perdeu-se na guerra. Outra razão pela qual as pessoas se valiam do sistema de escravidão era dívida. A pessoa estava devendo, ela não tinha com que pagar a dívida, então ela se vendia como escravo, vendia a sua mulher, vendia os seus filhos dentro do sistema de escravidão, porque a ideia, e o patrão, ele teria que dar comida, teria que dar teto e, em alguns casos, até uma espécie de salário. Tanto é que era possível o escravo comprar a sua liberdade depois de um tempo. Então, o raciocínio era o seguinte: era melhor você estar vivo, servindo no sistema de escravidão, do que você estar morto e não ter o que comer. Então, é bem diferente daquilo que a gente experimentou no Brasil, infelizmente, em décadas passadas. Então, tira aquela visão da mente e pensa nesse sentido aqui. Terceira forma pela qual a pessoa se tornava escrava é que ela nascia já numa família de escravos. Então, por definição, ela era escrava também. Aqui, aprove a Deus não abolir o sistema de escravidão em Israel a esse tempo aqui, quando ele deu essas leis. Mas, progressivamente, Deus foi revelando a sua vontade e as sementes foram sendo lançadas para que, futuramente, a escravidão fosse abolida. É significativo que a escravidão na Europa foi primeiro abolida através do trabalho de William Wilberforce, um puritano inglês que trabalhou no parlamento, promovendo leis justas que acabaram com trabalho infantil, regime de trabalho desumano e também com o sistema de escravidão. Isso foi fruto do trabalho de William Wilberforce e outros parlamentares ingleses que eram puritanos, eram reformados e que trouxeram a sua influência ao parlamento, trazendo libertação lá na Inglaterra. O apóstolo Paulo escreve uma carta em favor de um escravo chamado Onésimo, que ele encontrou na prisão e manda de volta para o dono, insinuando, se não dizendo de maneira mais clara, que ele desse liberdade a Onésimo. É só você ler a carta de Filemão, você já vai ver ali o apóstolo Paulo avançando na questão da liberdade. As palavras do apóstolo Paulo em Gálatas, que diz: em Cristo não há escravo nem livre, não há homem, não há mulher, não há cita, não há grego, não há romano, não há judeu. Essa visão da igreja cristã de que nós somos todos iguais certamente contribuiu para, no futuro, a abolição da escravidão como um sistema de vida ou a maneira de ser de uma sociedade. Durante o período do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, muitos escravos se tornaram cristãos. E o apóstolo Paulo ensinava-os a serem obedientes aos seus servos, mas dizia, como por exemplo em 1 Coríntios capítulo 7, se você tem a oportunidade, torne-se livre. E ele poderia se tornar livre, porque o dono liberava, como ele pede a Filemão para fazer isso com Onésimo, ou ele comprava
comprava sua própria liberdade. As sementes estavam sendo plantadas. A igreja, no primeiro século, era a única instituição onde o patrão e o escravo sentavam no mesmo banco, lado a lado. E poderia até haver o caso de que o escravo era o pastor e o seu dono estava sentado para ouvir a palavra de Deus da boca desse irmão. A igreja, então, ela contribuiu para a dissolução desse sistema no futuro. Mas aqui, o que nós encontramos é Deus amainando, Deus aliviando a dureza da escravidão no Antigo Oriente. No Antigo Oriente, o escravo era um objeto. A escravidão dele era perpétua. E ele era maltratado. O patrão tinha direito de vida e morte. Poderia matá-lo livremente. Poderia torturá-lo, marcá-lo com ferro. Poderia quebrar-lhe os dentes. Podia quebrar-lhe os ossos, os braços, pernas. Podia fazer tudo isso. Ninguém ia dizer absolutamente nada. O sistema de escravidão, de acordo com a lei mosaica, é muito superior, por exemplo, ao Código de Hammurabi e outros códigos de países do Antigo Oriente. Nós vamos ver, então, como é que esse assunto foi tratado e tentar tirar alguns princípios para nós. Alguns deles, eu espero já foram dados aqui. Então, primeiro, o período máximo de escravidão era de 6 anos. Vamos ler aí, verso 2. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre de graça. Essa lei permitia que um hebreu, um israelita, se vendesse a outro hebreu como escravo, geralmente por conta de dívida, para pagar uma conta ou quitar algum compromisso. Se ele era casado, a sua esposa e seus filhos se tornavam escravos também. Então, um judeu, ele podia, juntamente com sua mulher e seus filhos, se vender a outro judeu para receber dinheiro para pagar uma dívida que ele tinha, que era impagável pelos recursos que ele tinha. Ele trabalharia somente 6 anos. Não havia escravidão perpétua na nação de Israel. Não havia. Que é uma diferença muito grande com relação às outras nações. 6 anos. No 7º ano, o escravo sairia livre. E era uma maneira de manter na memória dos hebreus a criação do mundo. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. O escravo trabalhava 6 anos, no 7º ano ele sairia livre. É um reflexo para manter na memória do povo a criação e Deus. E também era uma maneira de evitar extrema pobreza, humilhação e sofrimento do hebreu pobre. Ele tinha sempre esse recurso. Quando ele não tinha mais nada, sua plantação falhou, seu gado morreu, ele não tinha mais nada, não tinha herança, não tinha absolutamente nada, havia esse recurso pelo qual ele poderia sobreviver com a sua família durante 6 anos. Durante 6 anos. As seguintes condições aqui no texto marcam a saída do escravo hebreu no 6º ano. Presta atenção. Primeiro, ele sairia de graça, sem pagar nada pela sua liberdade, a sua dívida foi paga. Veja aí, no final do verso 2. Ele sairá ou será livre de graça. Ele não tinha que pagar pela sua liberdade. 6 anos é o pagamento, ele sai de graça. De graça. Gente, isso aqui, para as condições daquela época, era impensável. Era impensável. Mas é o Deus misericordioso bom. Segunda coisa, ele sairia no mesmo status civil em que ele foi comprado. Se ele se vendeu sendo solteiro, depois de 6 anos ele ia sair solteiro. Se ele entrou casado com a mulher e filhos, no 6º ano saía ele com a mulher e com seus filhos. Isso aqui reflete o caráter justo de Deus. Justo de Deus. Ou seja, você vai perceber que em todas as leis do Antigo Testamento, quer sejam as leis morais, civis ou cerimoniais, elas refletem esse senso de justiça, equilíbrio, equidade e de retribuição justa da parte de Deus. Entrou solteiro, sai solteiro. Entrou casado, sai com a mulher e com seus filhos. Agora, tinha uma situação interessante, que está aí no verso 3 e 4. No verso 3 e 4. Se ele casou com uma mulher
dada por seu dono, nesses 6 anos, ele sairia sozinho, a mulher e os seus filhos seriam do seu dono. Está aí no verso 4. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo e ele irá embora sozinho. O que é que aconteceu? Ele entrou solteiro e durante os 6 anos o patrão disse: estou dando uma esposa para você. Ele casou, teve filhos, chegou o 6º ano, ele tinha que sair livre. Então, ele saía sozinho. A mulher dele e os filhos pertenciam ao dono. A história não acabou ainda. Não julguem ainda, porque não acabou ainda. Isso era a maneira do patrão ter escravos nascidos em casa. Querem um exemplo? Abraão. Abraão tinha um servo chamado Eliezer, que era nascido na sua casa. Era um homem de confiança, cresceu na casa de Abraão, que foi ele que Abraão mandou buscar uma esposa para Isaque, não é? E ele foi e trouxe Rebeca. Então, se ele ganhou uma esposa durante os 6 anos, teve filhos, ele sai sozinho, fica a mulher e os filhos, que eram do patrão, para preservar o costume de ter escravos nascidos em casa, pessoas de confiança. Quando Abraão saiu para perseguir Ló, ele pegou 300 e poucos homens nascidos na sua casa. Eram escravos que haviam sido adquiridos dessa maneira. Fez um exército, eram pessoas de confiança, e foi atrás para resgatar Ló. Não está dito aqui, mas em Deuteronômio, que é a repetição da lei, Moisés acrescenta um detalhe, que na hora do escravo sair, ele não somente não tinha que pagar nada, mas o patrão deveria lhe dar animais e cereais na saída. Está aí em Deuteronômio, capítulo 15, verso 13, você pode ver depois. Então, observem que, embora Deus não tenha abolido o sistema de escravidão, ele humanizou, se é que eu posso usar essa palavra, aliviou a dureza e o sofrimento daqueles que acabavam se vendendo como escravos através dessas leis aqui. Agora, tem uma situação inédita que eu imagino era provavelmente muito comum. O escravo que quisesse poderia ficar, em vez de sair livre. Ele poderia ficar. Veja aí o versos 5 e 6. Porém, se o escravo... Isso aqui é o caso do escravo que ganhou uma esposa e filhos durante o período de 6 anos. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono... Já pensou? É possível, né? É possível um escravo amar o seu dono. Donos que sejam justos, bons, caridosos, bondosos, que não maltratam. Então, o homem acaba se apegando ao seu patrão. Eu amo o meu dono, a minha mulher, provando que casamentos arranjados dão certo, não é? Amo a minha mulher, mulher que ele ganhou, dado pelo patrão. O patrão chegou e disse: está aqui uma mulher para você, está aqui sua esposa. Aprendeu a amar, já que amor é uma coisa que se aprende. Não é isso que a Bíblia diz? Está lá em Tito, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amarem os seus maridos e amarem os seus filhos. A gente pensa que amor maternal pelos filhos é uma coisa natural, toda mulher sabe. Sabe não. Tem que aprender a amar o filho, e às vezes amar o filho... Chamei a atenção de todo mundo, né? Que bom. Ótimo. É isso que significa. Quando completasse 6... Então, veja, era possível que ele fosse feliz com a mulher que seu patrão lhe deu e que ele amasse os filhos que nasceram durante aquele tempo. E ele não queria perder, ele não queria se separar da mulher e não queria ficar longe dos filhos. Então, a lei de Moisés previa uma situação que está aí no verso 6. Verso 5. Porém, se o escravo disser expressamente: eu amo o meu dono, já falei, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo levará os juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Como então? Aqui está a maneira pela qual o escravo poderia preservar sua família adquirida na escravidão. Primeiro, ele teria que fazer uma declaração expressa. Ele deveria chegar para o dono e dizer: I love you. Eu amo o meu dono. Devia dizer expressamente que eu amo a minha esposa e amo os meus filhos. E ele deveria dizer expressamente: eu não quero ser livre. Porque se ele fosse sair, ele ia sair sozinho.
A mulher e os filhos iam ficar. Ele dizia, eu quero ficar com a minha família. Então, eu não quero sair livre, eu quero ficar com a minha família. Então, o que é que diz aí no verso 6? O dono tomaria aquele escravo e levaria, no hebraico está dizendo, diante de Deus. Pode ser duas interpretações. Levar aos juízes, já que os juízes eram vistos como instrumento de Deus para administrar a justiça, ou levar aos sacerdotes, para que também funcionavam como autoridade civil naquela época. Ou de um jeito ou de outro, vocês vão ver que as traduções variam nisso aí, ou de um jeito ou de outro, o ponto é que o homem era levado diante das autoridades da tribo, do clã, ali aonde ele pertencia. E aí ele fazia essa declaração diante dos juízes. Chegou meu 6º ano, eu tenho o direito de sair livre, mas eu casei durante esse período, eu amo a minha mulher, amo os meus filhos, amo o meu dono, eu não quero sair livre. Então, diante das autoridades, o patrão furava a orelha dele, encostava a orelha dele. Em alguns casos é fácil, tem um pessoal que tem uma orelha grande, né? Então, ele encostava a orelha dele no umbral da porta, ou do tribunal, ou do tabernáculo, e com uma sovela, com um furador, ele chegava aí, abria um buraco, eu creio que é aqui, né? Na orelha, no lóbulo do escravo. E a partir dali, ele era escravo para sempre, de livre e espontânea vontade. Era uma decisão dele, ele não era obrigado a fazer isso, ele fazia isso de livre e espontânea vontade. Exatamente como os 2 cachorros aí, a história que eu contei para vocês. Então, ficaria para sempre com o seu dono. Gente, que figura linda do relacionamento com Cristo, não é verdade? Tem um salmo que nós vamos ver, eu creio que foi o salmo que foi lido no início do culto, onde o salmista diz, Senhor, Tu abriste os meus ouvidos. É a mesma expressão que nós temos aqui. Está lembrando isso aqui, Senhor, o Senhor abriu os meus ouvidos. Você pergunta, por que aquela marca? Por que uma sovela? Por que abrir o lóbulo da orelha? É como se dissesse, a partir dali, o escravo obedeceria, ele ouviria para sempre a voz do seu dono, e obedeceria. E a marca de que ele pertencia era exatamente isso aqui. Não é base para tatuagem, mas é alguma coisa mais ou menos assim. Aquela marca identificaria um escravo voluntário, cujos ouvidos estão sempre abertos para escutar a voz do seu Senhor. É uma figura belíssima de ser cristão. Lá no Salmo, o salmista diz, Senhor, Tu abriste as minhas orelhas, que vai ser repetido no livro de Hebreus. Lá na carta aos Hebreus, isso vai ser repetido também. Nossas orelhas foram abertas pela cruz de Cristo. E nós somos seus servos voluntários para todo sempre. Nós queremos servi-lo, obedecê-lo, ouvir a voz dele o tempo todo. A última lei que está mencionada aqui é a respeito da filha de um israelita. Era possível um homem vender a sua filha como escrava com promessa de casamento. Então, estava precisando de recursos, tinha uma filha e havia um homem que estava disposto a comprar a filha com a promessa de casar com ela. Não é para servir como escrava, né, um objeto sexual ou qualquer outra coisa. O tráfico humano e objetos sexuais são totalmente proibidos no Antigo Testamento. E, é claro, no meio dos cristãos também. Aqui, no caso, era com promessa de casamento. No caso de dívida, um israelita pobre poderia fazer isso, que geralmente quem comprava era o credor. Quem comprava a filha era o credor. Ele dizia, não tenho dinheiro para pagar, mas tenho uma filha. Se você promete casar com ela, então eu dou minha filha para servir como escrava, desde que você prometa casar com ela. Não é? Ela seria vendida com essa promessa. O pai e o comprador deveriam estar conscientes das seguintes leis e estatutos que protegiam a mulher. Primeiro, ela não sairia livre depois de 6 anos de escravidão, como os demais escravos, verso 7. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos humanos. Por quê? Porque ela casou. Então, se depois de 6 anos ela tinha de sair, o casamento era quebrado.
Então, a visão bíblica do Antigo Testamento sempre é de preservação da família. Por isso, ela não sai livre. Deu 6 anos, ela continua. Por quê? Porque ela está casada com o seu patrão. Então, o casamento é preservado, é diferente do escravo, não é? Do escravo. Ela está casada com o seu patrão e, portanto, ela não vai sair. Segunda lei protegendo a mulher. Se ela não agradasse ao marido que havia comprado, e aqui não diz qual a razão do desagrado, havia discussão em Israel a respeito disso. Alguns achavam que o desagrado era se ela queimasse o arroz. Outros achavam que o desagrado é que ela foi infiel. Havia 2 escolas de rabinos, Hilel e Shammai. Shammai aqui, era o que dizia que aqui se refere à infidelidade conjugal, que foi a linha que Jesus seguiu lá em Mateus 19, quando ele falou a respeito do divórcio. O Hilel, ele era mais flexível e dizia que o homem poderia dispensar a sua mulher por qualquer motivo, desfazendo o casamento e dando carta de divórcio. Aqui não é dito a razão, mas no contexto geral pode significar alguma coisa em termos de infidelidade ou ela não foi justa com seu marido, não cumpriu suas obrigações ou coisa dessa natureza. Se isso acontecesse, o marido não podia simplesmente mandar ela embora. Você vai embora, não quero mais você não me desagradou, pode ir embora. Não. Ele teria de permitir que ela fosse resgatada. Verso 8 diz assim: se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada. O que é que isso significa? Chegar para o pai e dizer: olha, a sua filha não me agrada, está aqui ela de volta, resgate a sua filha de volta. Ou então encontrar um outro hebreu dentro da tribo, da família, do clã, que quisesse ficar com ela, pagando o preço dela. Para que isso? Para proteger a mulher, para que ela não fosse chutada, ficasse sem pai, sem mãe, sem marido, sem nada ali naquela sociedade, onde ela teria que se prostituir para poder ganhar a vida. Então, isso aqui visava protegê-la. Terceira lei protegendo a mulher é que ela não poderia ser vendida a um povo estranho. Ela teria que ser vendida ou resgatada por um israelita, mas não por um amorreu, um cananeu, algum morador das terras de Canaã, porque seria deslealdade, é o que diz o texto aí no verso 8, né? Seria deslealdade para com ela. Ela é filha de Abraão, Isaque e Jacó, ela faz parte da aliança. Você não pode simplesmente pegar e colocar para fora. Se o credor, a quarta regra aqui, veja que interessante. Se o credor comprasse a filha do devedor como escrava e desse como esposa ao seu filho, ele comprou, não casou com ela, mas deu em casamento para o seu filho que queria casar. Então, nesse caso, deveria tratá-la como se fosse sua filha. Gente, isso não tinha no Antigo Oriente. Não tinha. A mulher escrava, ela padecia sofrimentos, humilhações, discriminações, não tinha quem a protegesse. A lei de Moisés, embora não tenha abolido ainda a escravidão, mas introduz leis que visavam proteger a mulher. Aqui no caso, ela não poderia, se ela fosse comprada e fosse dada ao filho do comprador como esposa, o comprador deveria tratá-la como se trata a sua filha. Diz aí o verso 9: se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Sustento, respeito, proteção, amor, é como se fosse sua filha. Agora, veja que e ela tinha 3 direitos aqui. Ela tinha direito a mantimento, comida, tinha direito a vestido, roupas, e tinha direito a relações sexuais regulares. Ela tinha direito a isso aí. Então, se você casou, sexo é dívida, né? Não é para negociar, não. Sexo é dívida no casamento. Pague com alegria, tá? Pague com alegria. Não fica cobrando, tá? Não fica cobrando, mas de vez em quando lembra, tá? É uma dívida que você vai cumprir com alegria. Eram 3 deveres que o dono da escrava tinha para com ela: comida, roupa, relação sexual. Se não cumprisse, veja o que acontece no verso 11.
Não, perdão, verso 10. Era o caso de que o dono, que já tinha dado essa mulher escrava para o seu filho, resolvesse dar outra. Lembrem, isso aqui nós vamos tratar em outras leis também, que a poligamia era, infelizmente, estava em voga no Antigo Oriente, não é abolida de uma vez no Antigo Testamento, no Novo Testamento é claramente abolido. Nós vamos ver estas leis. E aqui, no caso, é um patrão que, depois de ter dado um dono que comprou uma escrava, deu para o seu filho e depois comprou outra e deu para o seu filho também. Agora o filho tinha a primeira esposa e tinha a segunda. Se ele der, verso 10, ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Então, o homem tinha que pensar bem antes de comprar, não é? De ter duas mulheres, não é? Tinha que pensar bem. Se não lhe der essas três coisas, estou lendo o verso 11, ela poderá ir embora de graça sem ter de pagar nada. Casou, tem direito a comida, bebida, roupa, relação sexual. Outra mulher veio no sistema poligâmico, continua tendo os mesmos direitos, nada poderia ser diminuído, nada poderia ser diminuído. Se o filho do patrão que casou com a segunda mulher rejeitasse ou diminuísse o direito da primeira mulher, ela tinha direito de sair livre e a dívida do seu pai estava paga. Estava paga. Queridos, essas leis mostram que o Deus de Israel era diferente de outros deuses. Para vocês terem uma ideia, tinha um Deus chamado Moloque, que exigia o sacrifício do filho primogênito de toda a família. Sacrificar o seu filho, queimar o seu filho, matar o seu filho e queimá-lo numa grelha em cima de um fogo, consumindo até as cinzas. Era assim que era o culto a Moloque. Enquanto isso, o Deus de Israel, ele preservava a família. Ele preservava a dignidade humana. Ele valorizava o homem e a mulher que ele fez à sua imagem e à sua semelhança. O que é que Deus queria ensinar ao seu povo aqui com essas leis? Primeiro, que Israel deveria tratar os seus servos com justiça e compaixão. Deus ensinou aos israelitas que mesmo no mundo caído, cercado por sistemas opressivos, eles não deveriam reproduzir, por exemplo, a crueldade egípcia. Quando eles tinham sido escravos no Egito, o que foi que fizeram com Israel lá? Mataram os primeiros filhos. Lembra quando o faraó mandou matar os primogênitos? Mandou cumprir a cota de tijolo e tirou a palha. Crueldade, injustiça, assassínio. Foi assim que eles foram tratados no Egito. Mas Deus diz, não é assim que vocês vão tratar os seus escravos. Ou seja, vocês vão pagar o mal com o bem. Vocês são um povo diferente. Vocês não vão andar como o mundo. E essa é a primeira lição que eu queria trazer para nós. Nós somos um povo diferente, nós temos estatutos, nós temos leis, nós temos normas que Deus nos deu em Cristo Jesus. Nossa maneira de viver não é igual à maneira do mundo viver. Eles vivem, ou eles tratam trabalho, família, lazer, dinheiro, de uma maneira carnal, desumana às vezes e cruel. Não é assim conosco. Nós somos um povo diferente. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos parte desse mundo. Isso precisa ficar muito claro. Segunda coisa que nós aprendemos é o valor da vida. A vida humana deve ser protegida mesmo no contexto de escravidão. O cristão deve defender o valor intrínseco da vida humana. A dignidade do ser humano não depende de sua classe social, condição financeira, utilidade econômica. Eu vejo, às vezes me pergunto como é que as pessoas podem ser tão incoerentes. A gente encontra grupos nesse mundo que, por exemplo, são a favor ou são contra o aborto, ou são contra a eutanásia, são contra o desmatamento e a devastação das nossas florestas e contaminação dos nossos rios. Mas quando você pergunta qual é a base que eles têm para fazer isso, você vai ver que eles não têm fundamento nenhum, que boa parte deles são evolucionistas, acreditam que o Big Bang é o começo de tudo, que a matéria se auto-existiu e eles tiram Deus da jogada. Nesse sistema prevalece a lei do mais forte, que é a lei básica do processo evolutivo.
é a sobrevivência do mais apto, do mais forte. Se é isso, então você não tem base para misericórdia. Por que eu vou ter pena das araras, do mico-leão-dourado, das baleias? Por que eu não vou desmatar se eu preciso dessas coisas para prosperar, para que a raça humana vá em frente? Então, porque nós temos uma base epistemológica para todas essas causas que o pessoal tem aí. Porque nós cremos num Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, por isso o homem tem dignidade, por isso nós vamos ver no próximo sermão, nós vamos tratar de aborto diretamente, tratar a criança no ventre da mãe, ela precisa ser protegida, o ser humano precisa ser protegido, as pessoas têm dignidade, elas têm valor porque foram feitas à imagem e semelhança de Deus. E elas têm que ser protegidas, as leis têm que ser boas. Por isso que quando vamos votar, por isso que quando a gente vai falar de política, a gente tem que pensar em agendas que protejam e deem dignidade ao ser humano, garantia de todos os direitos civis fundamentais que nós conhecemos. Terceira coisa que a gente aprende aqui é que Deus queria que os vulneráveis tivessem direitos garantidos. O pobre, a mulher indefesa, a escrava rejeitada, leis que protegem, leis que cuidam, o que falam da compaixão da igreja cristã. Eu não estou chamando a gente para se envolver numa cruzada em prol de todas estas coisas, como instituição, mas você como cidadão, você como pessoa, você como ser humano, tendo condições e oportunidade, fale sobre essas coisas, diga essas coisas, e porque são bíblicas e refletem o caráter de Deus e seu amor por nós. E a última coisa que eu queria dizer é que tudo isso aqui aponta para a nossa libertação em Cristo Jesus. Existe uma escravidão muito pior do que a escravidão que havia no Antigo Oriente, que é a escravidão ao pecado, à culpa, à condenação e à morte. Deus enviou seu Filho Jesus, que nos libertou, e nós queremos livremente, com as orelhas abertas, seguir ao Senhor Jesus. E foi Ele mesmo que disse assim: nisso o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se no nosso meio houver esse amor, essa compaixão e esse cuidado. Amém? Na próxima vez nós vamos falar sobre as leis contra a violência e sobre animais. E, como sempre, Moisés vai nos surpreender e nós temos lições preciosas para aprender aqui. Vamos orar? Pai querido, nós queremos bendizer o Teu nome. Tu és santo, justo, bom, generoso, compassivo. Nós Te agradecemos porque conhecemos Tuas leis, os Teus estatutos e os Teus mandamentos. E mais importante, conhecemos Teu Filho, o nosso libertador, aquele que nos livra, aquele que nos salva. Oramos que agora, quando vamos celebrar a morte dele por nós, que nós façamos isso contritos, lembrando que foi por nossos pecados, mas também alegres que ele ressurgiu dos mortos e vive e governa o seu povo. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém.